É isso aí, meus amigos, estamos aqui na aula 8, Workvan e Controvan, né? Nessa aula nós vamos tratar mais sobre esses dois assuntos que são importantes também para o seu conhecimento. Então nós temos aqui que na Workvan nós encontramos as ferramentas mais utilizadas nas manutenções e bastante componentes de reposição, que são componentes que normalmente são utilizados nas manutenções ou então em consumo, né, já pré-estabelecido antes pela companhia. Ela já sabe o que é ótimo para o sistema, né? Dependendo da unidade offshore, algumas ferramentas não podem ser utilizadas dentro do container, então tem que ter esse cuidado também. Você vai precisar de uma permissão de trabalho para executar determinada atividade no local adequado. Não é só porque é um container oficina que você pode fazer tudo lá dentro, né? Porque tem normas e regras, tem determinadas situações com operação com pode ter vazamento de gás e outras situações de perigo naquela área, até mesmo na área do ROV, e você ficar impossibilitado de executar alguma tarefa. Então tudo tem que ser seguido à risca, não pode, isso não é uma brincadeira, é um trabalho muito sério, né? Então você vai precisar de uma permissão para trabalho para executar a determinada atividade. A Workvan ela possui sistema de alarme de incêndio, detectores de fumaça, né? A energia fornecida pela unidade marítima ela é tratada por um transformador abaixador de tensão, né? E com alguns circuitos de proteção para diversas tomadas que possuem identificação. Então não pode ser feito de qualquer jeito, não pode fazer gato, rabicho, essas coisas assim que o pessoal costuma fazer às vezes em casa, né? Que é errado. E os sistemas mais modernos possuem uma certa padronização com relação à disposição de ferramentas e materiais. Os integrantes da equipe devem procurar manter a organização e a limpeza da oficina, né? Então nós temos aqui que a Workvan ou Workshop é um local onde vão estar dispostas as bancadas, né, de testes, manutenções que vão facilitar a equipe durante os reparos, né? E ela vai conter várias ferramentas, materiais de reposição, né, dos equipamentos utilizados. Alguns sistemas contam ainda com containers externos para armazenamento de estoque de componentes, que facilita muito, porque para não ficar tudo entulhado, né? Componentes, ferramentas novas, né? Uma variedade muito grande de componentes elétricos, eletrônico, mecânico, hidráulico. E mais ainda produtos de limpeza e conservação, lubrificantes, químicos de uso industrial. Então aqui a gente está montando um container aqui, ó, ao nosso bel prazer. A gente coloca aqui algumas estantes, uma escrivaninha aqui, um local de trabalho, uma bancada, né? E a gente finaliza aí, ó, coloca painéis, ar-condicionado. Mas só que isso não é assim, você não pode chegar e falar assim, eu vou criar um container do meu jeito. Não, a empresa ela já padroniza. Por exemplo, esse container aqui é um container padronizado offshore, né? Ele tem lá a parte elétrica, né? Contém até alarmes também, né? Tem aqui um armário tipo a prova de fogo, né? Para você guardar materiais inflamáveis, né? Armários diversos. Tem um trilho aqui para você transportar material pesado, motor para lá e para cá, para facilitar, para você não danificar sua coluna, né? Cada um é de um jeito. Esse aqui, ó, é um container já que vem preparado para você apenas completar com seus equipamentos e componentes, né? Então existem diversos tipos de container e todos eles têm certificação. Então é bom saber que para cada atividade você deve usar também o seu EPI adequado. Eu estou lembrando sempre essa parte de segurança aqui porque é importantíssimo, senão você chega com muita vontade, muita garra e esquece de se proteger. Existem normas de segurança que devem ser seguidas também. Tudo é composto de normas. Por exemplo, você não deve usar luvas quando operando um moto esmeril, porque é maquinário rotativo, a luva prende lá na escova de aço, né? E pronto, você danifica a sua mão. É um bem preciosíssimo. Imagina você sem a mão, né? Como é que você vai segurar um pão, tomar café? Os efeitos são devastadores. Então, e o protetor facial também, porque senão pode bater alguma coisa no seu olho, no seu rosto.
Então você deve utilizar a maioria das atividades e nunca dispensar o óculos de segurança. Tá? Não relaxe, né, com a situação. Existem normas e regras que têm que ser respeitadas, mesmo estando longe da base, onshore. Então, toda atenção é importante. Cumprimento de atividade, a forma correta, vai garantir o menor risco de acidentes. Gente, eu vou sempre frisar sobre essa parte de HSE, que é importantíssimo. A Workvan, ela deve ser mantida limpa, organizada. Ferramentas deverão estar nos locais destinados, nas suas gavetas ou armários. Nunca deixar ferramentas e lixo espalhado por toda parte, né? Isso não é uma bagunça, é uma organização. As gavetas possuem numeração, localização, algumas até com a descrição do conteúdo, que normalmente é padronizado também para todos os sistemas. Você vai num sistema, vai encontrar o alicate na mesma gaveta lá, 2B, gaveta de alicate, né? Gavetas de chave de fenda, vai ter, né? Painel com algumas chaves, alguns controles, é tudo padronizado, tá? Então, lembrando aqui, olha, o que nós temos aqui da parte elétrica. Nós temos a rede elétrica 440 volts, que vem da plataforma ou gerador diesel ou motogerador, dependendo da situação. O PDU, alimentando o PDU, né? O computador do piloto, a Controvan, tá? E aqui o Workvan. É claro que nem sempre essa energia que está aqui, ó, gerador diesel, né? No caso da energia da plataforma não ser boa, ela vai passar direto para o Workvan. Em algumas tomadas do Workvan você pode até ter essa energia limpa para você fazer algum teste de equipamento, mas tem que ser evitado, porque o consumo geralmente é calculado para alimentar PDU e ROV. Você tem o deck cable, a fibra ótica, né? Então essa ligação aqui não deve existir. Normalmente não deve existir. Você tem o que? 440 da rede geral da plataforma, que vai alimentar o Workvan. E ela vai alimentar também uma parte do Controvan. E vamos deixar essa parte da energia limpa só para o PDU e ROV. Tá bom? Então o Controvan é o cabine de controle de superfície. Ele consiste no escritório, em conjunto com o controle de superfície de comando do ROV. Um anexo desse container, geralmente com acesso externo, que contém um PDU, Power Distribution Unit, né? Esse PDU são equipamentos sensíveis e que fazem a alimentação para o ROV, para todo o sistema, do computador do piloto e acionamento de alarmes, de sensores, de tudo, né? Então, é onde a alimentação elétrica vinda da plataforma ou de um gerador é transformada e tratada como energia limpa. Parte dessa energia é elevada para cerca de 3.000 volts trifásico, que será para acionar o motor elétrico da HPU do ROV. A HPU do ROV é aquele conjunto motor com bomba hidráulica. E mais um transformador elevador de 3.000 volts, monofásico, para alimentação de circuitos periféricos ROV em geral. Que chega lá, ele abaixa a tensão para 115, 18 volts. É claro que isso aqui é particularidade de cada sistema. Tem sistema que desce direto 480 volts. Né? E tem sistema que não são 3.000 volts, é menos, 1.800, 2.000, vai depender do sistema. Então nós temos aqui um exemplo, né? A rede trifásico aqui, 440 volts, né? Aí você tem aqui uma chave geral, em alguns sistemas, na Oceania eles chamam de BK1, né? Uma chave que suporte até 200 amperes, né? Que é a corrente de pico da HPU, né? Tem a outra chave aqui para alimentação dos quadros. Aqui só para vocês terem uma ideia de uma alimentação, um transformador para 3.000 volts. No caso aqui, ó, transformadores, né? T2 ROV instrumentação, T3 TMS, HPU, T4 TMS instrumentação. É tudo separado e tudo isolado. Esse aqui é o T1 ROV HPU 3.000 volts, que é trifásico, perigosíssimo. Então, olha, aqui essa saída vai para o transformador da Controvan e essa aqui para HPU do ROV, que é separado. São chaves e circuitos separados. Aqui só para vocês terem uma ideia de como seria a ligação do T1 de 3.000 volts, né? Aqui você tem 440 volts ligados aqui, trifásico, e aqui a seleção para 3.000 volts de saída,
né? 20 amperes, é uma potência ferrada, né? Olha aqui, é um transformador de 3.000 volts monofásico, é pesadíssimo. Só para você ter uma ideia, 2 pessoas para carregar ele é uma dificuldade imensa. 2 pessoas, hein? 2 pessoas fortes. Aqui do lado tem um transformador de 3.000 volts pequeno, esse é mais leve, mesmo assim é pesadíssimo. E aqui o transformador de 3.000 volts para HPU trifásico. Então esse aqui só com guincho mesmo para retirar ele, remover, né? Que não é fácil não, são bem potentes e pesados. Aqui seria o PDU com as chaves de alimentação para energia limpa, indicação de amperagem, voltagem e da frequência, né, em hertz, né, um botão de emergência. Aqui embaixo não dá para ver, mas já seria a soft start, que a gente chega a falar depois, né? Então nós temos aqui que esses 3.000 volts monofásicos, ao chegar no veículo, eles são distribuídos de acordo com a arquitetura do ROV, sendo destinado à eletrônica valores de 15 e 115 volts, tudo alternado. 3.000 volts trifásico destinado a HPU. É porque é alternado, depois eles vão ser convertidos nas suas fontes lá, diversas fontes de alimentação. Devemos considerar que uma parte dessa alimentação vai ficar no TMS, se houver, ou na gaiola, porque também eles têm, dependendo do modelo, eles têm eletrônica e HPU, né? Eles vão depender do modelo. Alguma gaiola pode possuir posicionamento, auto-head, acionamento de thruster, né? A parte da OCU, que é aquele controle todo lá no Control Van, onde encontramos o equipamento de pilotagem, os controles, a cadeira do piloto, monitores, a cadeira do piloto. Tem alguns sistemas que a cadeira do piloto é um computador dedicado, com micro dedicado. Monitores, equipamento de gravação, edição de imagens, o escritório do supervisor e os arquivos de documento e acervo técnico, né? Vai alimentação tudo para isso. E parte da OCU contém o que? Comandos ROV. Conforme eu falei, a cadeira do piloto, algumas com micro dedicado, conforme eu falei, a computador ROV, que pode controlar para o sistema. 2 joysticks para acionamento do braço mecânico, outro para pilotagem, um joystick para comando dos thrusters da gaiola, switch diversos, tela touchscreen, controles, painéis diversos. Aqui ó, é um sistema que eu trabalhei. Tem os painéis aqui, tem o monitor do SIMRAD aqui em cima. A cadeira do piloto, essa cadeira do piloto aqui, ela possui um micro dedicado, né? Então nós temos o que? Ainda nessa parte da OCU fica o que? Monitores de pilotagem, de observação, conforme vocês viram ali. Monitores de FM, que é ground fault, né? Para detectar as falhas. Monitor de sonar, monitor do guincho, monitor de gaiola, do TMS, gravador de vídeo, distribuidor de vídeo, monitor de CMAP, né? Monitores de pilotagem. Algumas arquiteturas apresentam um outro sprite, uma tela mais complexa por cima do vídeo, com informações do computador do piloto, como bússola, contador de volta, contador de tether, indicação de nível de óleo, alarme diversos, né? A tela do sonar em geral permite observação de escalas, com informações e ganhos. Toda operação é gravada em HDD com edição de vídeos para fiscalização da operação. É a famosa black box, tem que ser tudo gravado. Então você tem aqui uma tela de sonar com alvo detectado, tá? Eu vou mostrar aqui no YouTube. A gente tem aqui, olha só para vocês verem, a gente poder comentar, um ROV escaneando o sonar. Tá o sonar, ele detecta aqui o alvo, tá aqui o alvo. E o ROV começa a tentar seguir na direção para alcançar o alvo. Eu sei que aqui não se fala nada, é um vídeo no YouTube, mas só de olhar essa imagem do ROV tentando ir em frente, né, para encontrar o alvo e localizar ele, dá para se ver que o tether dele está preso em algum lugar. Ou a gaiola não está conseguindo mais liberar o tether. Tá vendo? Ele balança para tudo quanto é lado. Nossa, coitado desse piloto aqui, dos supervisores, deve estar no sufoco. Que localiza o alvo e não pode ir, porque ficou preso. Com certeza deve ter ficado preso.
Mas vocês podem encontrar isso no YouTube, pesquisando aí ROV e sonar. Vocês vão achar muita coisa, tá bom? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de número 8. Um abraço.